Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar de Jornada nas Estrelas. Vamos chegar ao segundo episódio da terceira temporada, intitulado Incidente Enterprise. Lembrando que essa numeração de episódios é a numeração que eu uso do Netflix, tá? E esse episódio, gente, talvez, ele seja o melhor episódio, tá? Da terceira temporada todinha, tá? Terceira temporada que foi considerada uma temporada relativamente fraca, né? Porque parece que o Gene Roddenberry já não estava mais tomando as rédeas da coisa, né? E o nível dos episódios caiu muito, né? Mas esse episódio é muito bom, tá? E até porque, né, é um episódio escrito pela Dorothy Fontana, né? E é um episódio que vai trabalhar a questão da zona neutra, dos Romulanos, né? E do dispositivo de camuflagem. Eu tenho a impressão que é o primeiro episódio, né, que é a primeira vez que se fala em Jornada nas Estrelas do dispositivo de camuflagem dos Romulanos e dos Klingons, né, que foi usado muito, né, nos filmes, né, nos longa-metragens que a gente teve alguns anos depois, né? Mas como é o plot desse episódio, né, pra gente dar uma recordada, né? O episódio começa com o Kirk, né, muito estressado, subindo nas tamancas, distribuindo coices à torta e à direito e ordenando uma trajetória para a zona neutra e para o espaço romulano sem qualquer autorização da Federação, o que inevitavelmente vai fazer com que a Enterprise fique cercada por 3 naves, né, 2 cruzadores Klingons, né, e uma nave romulana, né, e aí eles usaram o argumento de que os romulanos estavam usando, né, as naves de design Klingon, né, no caso, né, essa coisa aí dos cruzadores romulanos, das aves de rapina, serem hora dos romulanos, hora dos Klingons, né, isso já era uma coisa que já em jornada, já na série clássica, né, já se ficava um pouco confuso esse negócio, né. Depois nos longas essa confusão também aconteceria, né, que a ave de rapina originalmente era para ser uma nave romulana, né, no caso, né. Mas tudo bem, o que vai acontecer? A Enterprise ela vai ficar cercada, né? Vai aparecer uma conveniência de roteiro onde, né, o Capitão Kirk e o Spock eles vão para a nave romulana, né? E aí eles vão descobrir, né, que a nave romulana tem uma comandante interpretada pela atriz Joanna Linville, né, que é uma atriz que realmente caiu com uma luva para esse papel, né? Ela realmente interpretou essa personagem dessa comandante romulana de uma forma muito, vamos dizer assim, gostosa de se ver, né? Eu até me lembro que coisa de 1 ano atrás ela estava numa convenção de Jornada nas Estrelas bem velhinha, coisa e tal, e a neta dela estava junto com ela fazendo um cosplay dessa comandante romulana, e a neta dela era a cara dela, gente, era igualzinho, né? Se tem um tempinho já, eu não vou precisar a data para vocês, eu inclusive acho que a Joana Linville já é falecida também, inclusive. Mas o que vai acontecer? Né? O Spock vai deixar claro, né, que o Capitão Kirk estava meio zureta das ideias, que ele começou a tomar uma série de comandos ali, ele começou a dar uma série de ordens que não tinham nexo nenhum, de levar de forma totalmente irresponsável a Enterprise para a zona neutra e depois para o espaço romulano, e ele fez isso sem qualquer autorização do comando da Frota Estelar, e aí o Kirk começou a chamar ele de traidor, começou a agir de forma completamente deslocada, ele acabou sendo preso, né? Ele acabou virando prisioneiro dos Romulanos, enquanto que a nossa comandante romulana, né, totalmente afeiçoada ao Spock, né, que ela viu que ele era um vulcano e os Romulanos e os vulcanos têm uma certa ligação, né, a gente já sabe disso, né, e ela começou a flertar com o Spock e o Spock começou a flertar com ela também, né, e tudo isso era parte de um plano, né, para roubar o dispositivo de camuflagem, né, essa instabilidade emocional do Kirk era para roubar o dispositivo de camuflagem da nave romulana, né. Depois a gente vai ter uma situação em que o Spock vai acabar dando um toque vulcano mortal no Kirk, né? O Kirk vai acabar morrendo, né? Mas tudo isso era uma baita de uma encenação, afinal das contas. E o Spock ficou na nave, né? Ali meio que seduzindo, né, essa comandante romulana para descobrir onde estava o dispositivo de camuflagem. Ele acabou descobrindo, né?
E aí o Kirk de volta em Enterprise, né, depois que ele estava supostamente morto, né, o Dr. McCoy chegou aí para a nave romulana, coisa e tal, né, porque o Kirk tinha se jogado lá contra o campo de força da cela dele, ele desmaiou, coisa e tal, e chamaram o Dr. McCoy, e ele acabou levando o corpo, o suposto corpo do Kirk, né, para a Enterprise de volta, né, tudo isso fazia parte do plano. Aí o Kirk foi alterado cirurgicamente para parecer um oficial romulano, né? E ele poder roubar o dispositivo de camuflagem, porque o Spock, né, e o Kirk estavam se comunicando ali, né, pelo comunicador, né? E o Spock acabou dando os caminhos das pedras de onde estava esse dispositivo de camuflagem romulano, né? Que parece muito aqueles luxos da casa da avó da gente, né? Aquela bola branca que ficava a lâmpada dentro, que quando acendia aquela bola branca ficava toda iluminada, entendeu? Então era bem parecido com esses luxos da casa da avó dele, pelo menos da minha, né, que é mais velha que de repente é da de vocês aí. E aí você tinha, isso também já teve na minha casa também, deixa eu ser sincero com vocês, esse tipo de lustre, né? E é o que rouba o dispositivo de camuflagem, né? Ele acaba roubando o dispositivo de camuflagem. Aí fica, né, os romulanos descobrem isso, né, porque os romulanos acabaram rastreando essas comunicações, né, do Kirk com o Spock, né, no caso, né. Aí o comandante romulana fica revoltadíssima, né, com o Spock, dá um tapa na cara dele, coisa e tal, ele vai ser executado, aí ele tem direito a fazer uma declaração antes de ser executado, né, segundo o direito romulano, aí ele fica lá enrolando, fazendo essa declaração 20 minutos. Enquanto isso, o Kirk está pedindo para o Scott, né, colocar o dispositivo de camuflagem romulano dentro da Enterprise, né, conectar esse dispositivo para a Enterprise poder ser camuflada, né? E aí eles conseguem localizar o Spock, eles transportam o Spock, mas aí a comandante romulana se joga em cima do Spock, ela acaba indo para a Enterprise também. E aí a gente vê, né, a Enterprise se pirulitando do espaço romulano, indo para a zona neutra, e a nave romulana atrás, né, da Enterprise, né, prestes a dar um tiro nela, mas aí o Sr. Scott, depois de muito sacrifício ali, ele consegue fazer, né, a parada funcionar, o dispositivo de camuflagem, a Enterprise fica camuflada e ela consegue fugir dos romulanos, enquanto que a nossa comandante romulana ela acaba, né, indo para os aposentos. O Kirk nem vai prender ela, ele diz que vai deixar ela no próximo posto da Federação para ela ser devolvida para o Império Romulano, coisa e tal. E aí você tem uma última conversa ali do Spock com essa comandante romulana, né? E fica aquela coisa, ainda ficou aquele gostinho, né, de romance, de affair no ar, né? Essa personagem, né, foi uma personagem, né, que a gente está vendo que foi criada pela Dorothy Fontana, uma mulher forte, né, uma mulher que é comandante de uma nave romulana, né, coisa e tal, né. A única coisa que ficou um pouco complicada nesse episódio é que ela caiu que nem uma patinha, né, na armadilha de sedução do Spock, né, no caso, né, ainda aquela coisa da mulher apaixonada que a gente viu daquela década de 60. Você vai ter uma parte considerável do episódio mostrando o romance entre esses dois aí, né? Então aí se carregou um pouco nas tintas do melodrama, coisa e tal, né? Que é uma coisa que a gente, por exemplo, eu pelo menos quando critico o Discovery hoje em dia, eu digo que o principal problema de Discovery é uma carregada nas tintas muito forte do melodrama, e você está vendo ali também um pouco de melodrama na série clássica, mas é um episódio que não é o foco disso. O foco disso é justamente você tentar roubar esse dispositivo de camuflagem romulana, que foi uma coisa que foi muito usada no cânone de Jornada nas Estrelas. Você está vendo aí o cânone de Jornada nas Estrelas sendo construído, né? Que essa coisa da camuflagem a gente sabe que já foi usada bastante, né? E a gente está vendo o primeiro episódio onde isso está sendo trabalhado, né? O que é uma coisa bem bacana, né? E aí a gente viu que foi uma criação da Dorothy Fontana isso, né? O grande barato é isso de você ver, né? Né? E aí você tem realmente um grande episódio, né? Você tem essa grande atriz, né? Que fez a comandante romulana, né? E você tem essa espionagem ali meio marota, né? Que o Kirk e o Spock fizeram para roubar o dispositivo de camuflagem, né? E ficou até bacana, né? Com esses efeitos especiais mais novos, né? Você vê as naves lá cercando a Enterprise e coisa e tal, com esse CGI mais moderno que tem, né, nessas séries aí que estão na Netflix, né, de TOS, né?
E o episódio foi muito bacana por causa disso. Foi muito bacana mesmo, é uma história muito interessante. E vale a pena sempre rever isso, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas e sobre mais episódios de Jornada nas Estrelas, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.